Imagina uma versão que conta que o motivo que levou Malévola a amaldiçoar Aurora não foi ódio nem despeito, mas sim amor. Pois bem, nesse livro aqui da Serena Valentino, conhecemos a verdadeira história de Malévola. Oi pessoal, meu nome é Darlene e hoje você já sabe, tem coisa boa por aqui. Demorei, mas trouxe, a verdadeira história da vilã Malévola. Essas são versões que, apesar de a Disney aceitar, elas não dialogam diretamente com as animações que a gente conhece. Sim, os personagens têm ali a mesma essência, muitos acontecimentos são os mesmos, mas a gente conhece assim, mais profundamente alguns personagens e alguns pontos da história são diferentes. E esse vídeo aqui é o terceiro dessa série que eu tô contando a verdadeira história dos vilões. Eu já contei a história da Úrsula, a verdadeira história da Úrsula de A Pequena Sereia e a verdadeira história de a Rainha Má de A Branca de Neve, a Rainha Grinhild. Eu vou deixar esses vídeos aqui na descrição desse daqui para se você quiser assistir e maratonar o canal hoje. Então vamos lá, vamos à história de Malévola. No livro, a história da Malévola só começa no capítulo 5. Achei que demorou um pouco, né? Mas o livro no início foca mais no enterro da Úrsula, apresenta alguns personagens, porque esse livro aqui dá continuidade ao livro da Úrsula. Os acontecimentos desse livro aqui são depois da morte da Úrsula. E a história já começa com a Aurora presa no mundo dos sonhos. Ela já furou o dedo na roca e tá no sono profundo. E nesse reino dos sonhos, a Aurora está consciente. Ela consegue ver tudo que está acontecendo, mas as pessoas não conseguem ouvi-la. E esse universo desse livro aqui, ele é expandido. Como eu disse, começa com o enterro da Úrsula, ou seja, os personagens que a gente conhece, eles estão interligados ali. Isso é o sonho de qualquer fã da Disney, né? Ver os seus personagens em histórias interligadas. O máximo que a Disney faz com a gente é soltar um easter egg, às vezes, numa animação que a gente tem que procurar muito bem. Mas nesses livros aqui não, eles estão assim em abundância. Mas vamos ao início da história da Malévola. A Malévola, ela nasceu no mundo das fadas, na concavidade de uma árvore que era repleta de corvos. E daí a gente consegue entender a conexão que ela tem com esses corvos. Ela os vê como se fossem da família mesmo. Por ser muito diferente das outras fadas, esteticamente falando mesmo, ela sofreu muito desprezo da parte de todas as fadas, menos de uma, a Babá, ou aquela das lendas, como é muito conhecida. Aquela das lendas é uma fada extremamente poderosa, que tinha muita influência nesse mundo das fadas e amou Malévola, adotou Malévola e levou para morar com ela. Aquela das lendas, que também é chamada de Babá, ela é muito importante em outra história, a história da Úrsula. Para quem já assistiu o vídeo já sabe o que eu tô falando. É ela que se junta com as três irmãs esquisitas para acabar com a Úrsula, para dar um fim à Úrsula. Então ela tá aqui nessa história e aqui ela tem um lugar muito maior na história. E no fim elas conseguem destruir a Úrsula, mas as três irmãs esquisitas acabam caindo num sono profundo e vão para o reino dos sonhos. E quem está lá? Aurora, segura essa informação. Mas Malévola teve a chance de estudar junto com as outras fadas na Escola das Fadas, mas aconteceu algo com ela que nós infelizmente conhecemos muito bem. O bullying, ela não era muito bem aceita, na verdade ela não era bem aceita pelas outras fadas e sofria muito na mão dela. Mas com o tempo Malévola descobriu que ela era extremamente inteligente, poderosa, autodidata e foi se afastando dessas fadas e ganhando mais autoconfiança. Ela, quando completasse 16 anos, queria fazer uma prova naquela escola que, se ela passasse, ela poderia ser uma fada concessora de desejos. Mas vamos a um dos momentos ápices na história da Malévola, que é quando ela vira a chavinha. Ela sofria, como eu disse, bullying na escola, na mão especificamente de três fadas muito conhecidas por nós. Elas se chamam Fauna, Flora e Primavera. Sim, as três fadas que protegem a Aurora lá na frente. Mas aqui elas são só três adolescentes perturbando a Malévola. E num determinado momento dessa história, a Malévola perde o controle. Ela fica muito mal com o que ela está sofrendo dentro da escola e acaba se perdendo o controle de si mesma. Ela acaba se teletransportando pela primeira vez. E como um passe de mágicas, ela sai da escola e acaba se teletransportando para sua casa na árvore. Era uma casa
que a babá fez em frente à sua casa comum, né, onde ela morava, que lá a Malévola ficava com os seus corvos, que, como eu disse, eram como se fosse da sua família. 2 corvos aqui são extremamente importantes. O Diaval, que é muito conhecido de nós, que ele aparece na animação, e a Opala, que é outro corvo muito amado pela Malévola também. Esse teletransporte da Malévola mostrou para aquela das fadas que a Malévola era muito mais poderosa do que ela imaginava, fazendo com que elas duas analisassem juntas ali e percebessem que a Malévola não precisava ir na escola. Ela podia estudar sozinha em casa e sempre lembrando do propósito de Malévola, que era ser uma fada concessora de desejos. E como a gente sabe, ela acabou não sendo. Vamos à história para entender esse rolê aí. E o tempo foi passando até que chegou esse momento da realização do teste, da realização da prova para ela se transformar em fada concessora de desejos. E lá ela estava lutando pela sua vaga, não só ela, como também as 3 fadas que a gente conhece, a Flora, a Fauna e a Primavera. Elas 3 estavam lutando juntas para ocupar uma vaga, assim como a gente vê na animação. Elas 3 são as 3 fadas de uma princesa só, e lá elas lutaram juntas por uma vaga. E até a fada azul estava lá, a fada de Pinóquio, também lutando pela sua vaga. E outras mais que não tem importância nenhuma na história. E a Malévola fez o seu teste e foi esperar o resultado em casa. Quem avaliaria o seu desempenho seria a fada madrinha. E ao contrário do que a gente pensa, ela não é boazinha. Ela é irmã daquela das lendas, olha como o mundo está todo conectado, né? Mas ela era uma das pessoas que perturbavam a Malévola e ela protegia muito as 3 fadas. E Malévola estava lá, bela, tranquila na dela, até que apareceram as 3 fadas acusando Malévola de ter estragado o teste que elas fizeram. E Malévola não entendeu nada, porque no final das contas ela não fez nada. E as fadas continuaram a acusação delas. Até que nesse rolê todos elas acabaram entendendo que Circe, a irmã mais nova das 3 irmãs esquisitas, que nessa época Circe era uma criança e extremamente poderosa e boazinha, sendo uma criança inocente, ela descobriu que as 3 fadas raptaram Diaval, aquele corvo amigo de Malévola, para desestabilizar a Malévola, para ela não conseguir se concentrar na sua prova e se dar mal. Circe descobriu isso, acabou se transfigurando em Malévola para enganar as 3 fadas protetoras, né, a Fauna, a Flora e a Primavera, e pedia para elas, por favor, me devolvam meu corvo, me devolvam meu corvo, onde ele está, e chorava. Só que a Circe fez isso bem na hora que elas estavam realizando o teste. Coitada dela, ela não sabia de nada, mas ela quis fazer o bem, acabou criando um alvoroço, uma treta daquelas. E no meio dessa discussão, muita coisa acontece. Uma delas é que as 3 fadas, no final das contas, não sabem onde Diaval tá. Elas de fato perderam esse corvo e Malévola perde o controle, ela fica desnorteada. E a fada madrinha, tentando defender ali as suas 3 protegidas, fala para aquela das lendas que ela sempre soube que Malévola era má, que Malévola usaria os seus poderes para o mal. Isso, quando a Malévola ouviu que ela tinha que ser má, que o destino dela era ser má e que a sua mãe sabia que ela seria má. Isso aí mexeu muito com ela, fora o que ela já estava sofrendo, né? A pressão de não conseguir passar na prova, perder o seu melhor amigo que ela tinha como família, fez com que a Malévola perdesse o controle. Ela se sentiu arder completamente, sair de si e pela primeira vez, Malévola se transformou num dragão. E totalmente fora de controle, Malévola destruiu o mundo das fadas. Não propositalmente, ela estava fora de si. Só que as 3 irmãs esquisitas, que sempre são personagens muito importantes em todos os livros, elas conseguiram pegar as fadas e salvar as fadas daquele mundo. Mas Malévola não sabia disso. Ela pensou que ela tinha destruído o mundo das fadas e matado todas as fadas, inclusive a sua mãe. Olha que horrível, né? E ela por muitos anos ficou na forma de dragão, porque ela sentia tanta dor, ela sentiu tanta dor quando ela teve que se transfigurar em dragão, que ela ficou com muito medo de sentir aquela dor de novo. Então ela passou muitos anos solitária, triste, angustiada por tudo que ela pensou que tinha feito. Só que a saudade que ela tinha dos seus corvos, Opala e Diaval, foram maior e deram força para Malévola voltar à sua forma normal e assim poder chamá-los. E por causa disso ela acabou conseguindo voltar à sua figura normal, chamou seus corvos e eles começaram a conviver num castelo abandonado que ela encontrou, que a gente conhece muito bem, que é o castelo da animação, onde tudo se passa. E nisso tudo,
algumas coisas foram acontecendo. Vamos levantar aqui, por exemplo, que a Malévola, como eu disse, pensou que tinha matado a sua própria mãe. Mas não tinha matado. Aquela das fadas sobreviveu. E ela não conseguiu sentir a presença da sua filha no mundo. Por quê? Malévola agora tinha se transformado num dragão. Lembra que ela ficou muitos anos como dragão? Então a sua mãe parou de senti-la. Pensou que a sua filha tinha morrido. Além disso, aquela das fadas, junto com a fada madrinha, que era sua irmã, reconstruíram o mundo das fadas, mas elas precisaram de uma era para conseguir fazer isso. E depositaram nisso muita energia, fazendo com que aquela das fadas não tivesse muitos poderes para tentar expandir ali as suas sensações e encontrar a sua filha. Sendo assim, até quando Malévola se transformou de novo numa fada, aquela das lendas não estava conseguindo senti-la. E os anos foram passando, Malévola foi ficando cada vez mais triste, mais solitária, achando que tudo que ela tinha feito, né, pensando que ela tinha feito aquelas coisas horríveis, que ela tinha exterminado as fadas. Até que em um determinado momento, super por acaso, as 3 irmãs esquisitas, gente, as 3 irmãs esquisitas são as principais de todos os livros que eu já li dessa Serena Valentina. As 3 irmãs esquisitas encontraram Malévola e contaram para ela que a sua mãe estava viva. Isso fez com que Malévola ficasse muito magoada e se sentisse traída, porque ela pensou que a mãe tinha abandonado ela, nunca tinha procurado ela. E as irmãs esquisitas constantemente visitavam Malévola e chamavam ela para morar com elas, mas Malévola, com medo de perder o controle de novo, destruir tudo que estava ao seu redor de novo, acabou sempre negando isso. Até que, numa dessas visitas, as irmãs esquisitas trouxeram uma novidade para Malévola. Falaram assim: Malévola, você não precisa se sentir mais solitária, não precisa mais sentir esse vazio dentro de você. Nós temos a solução. Nós podemos te dar uma filha. Você pode ter uma filha. Malévola amou a ideia. E as irmãs esquisitas falaram assim: você pode ter, sabe por quê? Porque nós criamos a nossa filha com a força do nosso poder e você pode fazer isso também. Malévola, é claro que aceitou isso. E ela foi lá e juntou com as irmãs esquisitas, né? Elas ensinaram Malévola e Malévola, colocando tudo que ela tinha de bom, ela tinha que tirar dela tudo que tinha de bom, de mais poderoso para colocar nesse feitiço para criar sua filha. Colocou todas as suas energias boas, tudo que ela tinha de bom no seu coração, ela colocou nesse feitiço para criar sua filha. E agora se preparem para o momento mais doido dessa história. Malévola criou sua filha e colocou o seu nome de Aurora. Sim, Malévola é a mãe da Aurora. Olha que loucura! Mas olha só o desenrolar dessa história. Malévola, como colocou tudo de bom que ela tinha nesse feitiço, acabou ficando pura maldade oca. E para não afetar a Aurora com a sua maldade, ela acabou entregando a sua filha para aquela das lendas. Ela estava magoada com a sua mãe, ela estava muito triste com o que tinha acontecido, se sentiu traída, mas ela sabia que ela não podia cuidar da sua filha. E acabou entregando para aquela das lendas. Aí, sabe o que aquela das lendas fez? Deu como fadas madrinhas da princesa Flora, Fauna e Primavera, que agora já eram pessoas maduras, tinham se arrependido de toda a maldade que tinham feito com Malévola e seriam as protetoras dessa criança. Gente, a Malévola ficou possessa. Ela não estava nem aí se elas tinham superado isso. Ela não queria que aquelas malditas encostassem na sua filha. Ela sabia o que aquelas 3 fadas podiam fazer de ruim e queria afastar a sua filha daquilo. E é por isso que ela jogou um feitiço sobre a Aurora. Não só por causa disso, mas isso foi um dos motivos que fez com que ela jogasse um feitiço sobre a Aurora, protegendo a sua filha de toda a maldade que essas protetoras dela podiam trazer. Além disso, Malévola também deu como certo que a sua filha seria tão poderosa quanto ela. E sendo tão poderosa quanto ela, a Aurora podia sofrer muito, porque tamanho poder faria dela ser diferente das outras pessoas. E Malévola sabia na pele, já tinha sentido na pele o quão isso pode ser ruim. Então ela lançou esse feitiço que se cumpriria no 16º aniversário de Aurora,
para proteger sua filha. Ela manteria a sua filha no mundo dos sonhos, protegida de todas as maldades desse mundo. Essa história tem um significado tão grande com a realidade, né? Como a gente tem o desejo de colocar as pessoas que a gente ama numa bolha. Só que aí usando da fantasia, né? De forma bem exagerada. E por que 16 anos? Porque com 16 anos a Malévola teve o seu poder extremamente aumentado e acabou fazendo tudo o que ela fez, né? Que foi destruir o mundo das fadas. Ela queria proteger a sua filha disso. E nesse livro aqui tem muita treta, muito personagem fantástico que luta contra Malévola, e a Malévola sempre acaba ganhando. Até que Malévola decide, de fato, matar o príncipe Felipe. Ela não queria, mas ela sabia que ele era o único que podia despertar a sua filha. E por causa disso, ela vai querer atacar o príncipe Felipe. E ela se transforma mais uma vez num dragão, dessa vez com muito prazer, porque ela se entrega para a maldade. Dentro do seu coração havia coisas ruins. E as três irmãs esquisitas que estavam no mundo dos sonhos junto com a Aurora, elas fizeram um feitiço e as três puderam sentir o que a Malévola estava sentindo naquele momento. E isso é muito grandioso porque nós, os leitores, entendemos quem é Malévola de verdade. Ela não tem nela aquela vilania superficial que a gente vê na animação. Sabe o que tinha dentro de Malévola? O primeiro sentimento que ela tinha, que as irmãs esquisitas sentiram, a tristeza. E o segundo era a solidão. E depois a raiva e o ódio. E Malévola vai atacar o príncipe Felipe com toda a sua força, agora se entregando para a maldade, aceitando o seu destino, que era ser malvada. Mas aí acontece coisas que a gente viu na animação. As três protetoras, as três fadas protetoras enfeitiçam a espada do príncipe Felipe e aquela espada se torna extremamente poderosa e acerta a Malévola. E este acaba sendo o triste fim de Malévola. Ela acaba virando pó, não tendo nenhum corpo para as três irmãs tentarem ressuscitar. Realmente Malévola ali acaba e acaba tentando proteger sua filha. Eu acho isso magnífico, como esse livro pega a história original, usa muitos elementos dessa história original, mas desconstrói tudo aquilo. Muito legal, muito legal. Mas a história em si não acaba por aí. Circe, que era muito boa e muito poderosa, decide fazer algo em honra a Malévola. Ela faz um feitiço rapidamente antes que o príncipe Felipe acorde a Aurora. Ela faz um feitiço que tenta segurar os poderes de Aurora, com que ela não consiga desenvolver esses poderes e assim não sofrer. Então, em honra à Malévola, todos os esforços que a Malévola fez, a vida que ela dedicou a proteger a sua filha, a Circe faz isso para que a Aurora tenha uma vida comum. E uma das três irmãs esquisitas também faz outro feitiço e apaga tudo da memória de Aurora. É tudo que ela estava assistindo, lembra que lá no início eu falei que ela estava assistindo tudo? Ela viu tudo que a sua mãe sofreu. Ela apaga tudo da memória de Aurora, fazendo com que a Aurora nem saiba que Malévola era sua mãe, evitando assim que a menina sofresse. Bem, este é o final do livro. Eu achei ele muito interessante. Teve essas questões que eu falei pra vocês, que a Malévola ficava muito em segundo plano no início do livro, assim, quase na metade do livro ela ainda estava em segundo plano, isso me incomodou um pouco. Mas depois que o negócio engata, tem hora que a gente acha que a Malévola vai morrer e o livro ainda não acabou. Aí a gente vê, não, é uma guerra assim frenética com acontecimentos incríveis e a Malévola não vai morrer nessa. Mas é um livro muito bom, eu super recomendo a leitura. Vou deixar o link desse livro aqui junto com todos os outros livros dessa coleção para se vocês quiserem comprar no site da Amazon. E já vou falar para vocês aqui o próximo livro que eu vou ler. Antes disso, claro, quero pedir para você o seu like se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo. Isso me ajuda num tanto que você não tem ideia. Então deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. E o livro novo é Coração Gelado, a história... Ai, o ring light tá bem na frente. A história da madrasta de Cinderela. Tô animada pra essa daqui, hein? Tô animada para essa daqui. Quero ver como é que é essa personagem aqui. Se vai manter a essência que ela tem da animação. Tô animada. E você? Agora vamos conversar aqui pelos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam dessa história. Se vocês gostaram dessa versão de Malévola, porque Malévola tem mais de uma versão, né? Tem a do live action, tem a da animação, tem desse livro aqui. Vamos conversar aqui. Eu amo conversar com vocês pelo comentário. Então, por hoje é só. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!